Olá, tudo bem? Eu sou o Miguel, catequista da Paróquia Espírito Santo, e hoje nós vamos conversar a respeito da função do Papa na Igreja. Para a gente poder entender a função do Papa, a gente precisa dar antes um passo atrás e entender qual é a função, qual foi a origem da Igreja. Quando Jesus veio à Terra com o propósito de nos salvar, antes de morrer na cruz, ele passou 3 anos de sua vida aqui nos ensinando a viver a fé. Quando a gente compreende isso, a gente precisa entender que durante todo esse caminho, ele elegeu 12 pessoas para ficarem próximos dele, para poderem ouvir tudo aquilo que ele teria que nos dizer. Uma vez que Jesus veio e escolheu entre todas essas pessoas que o seguiam, 12 pessoas para ficarem mais próximas, é daí que a gente entende o porquê nós chamamos a igreja de apostólica. O fato de nós dizermos que a Igreja Católica é a Igreja Apostólica significa que a fé que nós temos, ela vem dos apóstolos. A fé que vem dos apóstolos, ensinada por Jesus. Portanto, nós temos a certeza de que seguimos o próprio Cristo. E quando nós vamos ver a vida desses apóstolos, a primazia de Pedro é algo que se destaca. O primado, o principado de Pedro, ele era sempre o líder que estava à frente dessas pessoas. E é por isso que nós dizemos que dentre o colégio apostólico, dentre os 12 apóstolos, Pedro é o chefe deles. E nós confirmamos isso não apenas com o estudo das Sagradas Escrituras, mas pelas palavras do próprio Jesus, quando ele diz em Mateus 16 o seguinte: em certo momento, Jesus olha para os discípulos e pergunta: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? E elas respondem: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. E vós, retomou Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Em seguida, recomendou aos discípulos que não dissessem isso a ninguém. Quando a gente entende isso, a gente vai partir para um princípio muito importante de que Jesus quis que Pedro fosse o líder da igreja. E a partir disso que nós vamos conseguir compreender diversas outras passagens onde os apóstolos esperam a Pedro, como por exemplo, a decisão de Pedro após a morte de Jesus de ir pescar. Ele é o líder, ele dita o que os outros vão fazer. E é portanto quando a gente entende, compreende a primazia de Pedro, que a gente consegue entender que ao longo da vida da igreja, esse papel de Pedro foi fundamental e foi desejado por Deus. Deus deu a Pedro as chaves entre desligar e ligar as coisas aqui na terra. Então é sobre Pedro que Cristo constituiu a autoridade da igreja. E é por isso que nós vamos entender que quando Pedro morre, a igreja não poderia morrer. Jesus não poderia instaurar uma igreja que morreria junto com Pedro. E é por isso que acontece a sucessão apostólica. A sucessão apostólica é o que a gente chama quando os apóstolos foram falecendo, foram se escolhendo outras pessoas dentro da comunidade para estar ocupando aqueles lugares. Então depois de Pedro veio um próximo, que veio um próximo, que veio o próximo, e hoje nós chegamos em Francisco. Então quando a gente compreende que o Papa Francisco, ele ocupa a Cátedra de Pedro, ou seja, o lugar, a posição de Pedro na igreja, nós vamos compreender que aquelas palavras que foram dirigidas a Pedro, dizendo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, é sobre esta autoridade de Jesus que o Papa governa. E é por isso que nós dizemos que o Papa, ele é infalível. Nós que somos católicos, a gente não diz que o Papa é infalível por orgulho nosso, porque a gente acha que ele, por ser o nosso líder, ele não pode errar, ou porque ele é uma figura importante pra gente. Não, afinal, o Papa também é uma pessoa humana. Mas como Jesus nos assegurou que era sobre aquela pedra, a rocha, a fé de Pedro que ele acabava de professar, que ele edificaria a sua igreja e que nem as forças do inferno poderiam prevalecer contra elas, é por isso que nós concedemos ao Papa essa qualidade de infalível.
Para nós, o Papa, ele ocupa uma função muito importante dentro da Igreja, justamente por ter sido estabelecido por Jesus como meio pelo qual nós saberíamos que estaríamos com ele. É sobre as chaves que Jesus deu a Pedro, ou portanto deu ao Papa, que nós sabemos que estamos ao lado dele, que estamos seguindo aquilo que é correto. Afinal, se não fosse pelo magistério da Igreja, nós não teríamos nem sequer a Bíblia. Então, compreender essa função do Papa é essencial para a nossa fé católica, e amar, defender e rezar pelo Papa é um ponto essencial da nossa vida cristã. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de comentar alguma dúvida que possa ter surgido, de ter deixado o seu like e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado, eu fico por aqui e até a próxima.